É verdade. Sempre fui e sou nervoso, terrivelmente nervoso. Mas por que pretende o senhor que estou louco? A doença aguçou-me os sentidos, não os destruiu nem enfraqueceu. E, antes de tudo, o ouvido apurou-se. Ouço todas as coisas no céu e na terra. Ouvi muitas no inferno. Como então posso estar louco? Escute e observe com que lucidez, com que calma eu lhe posso contar a história. É assim que começa então O Coração Delator, um conto do Poe, escrito em 1843. Vocês também podem encontrar este conto com outros títulos, né, como por exemplo O Coração Denunciador ou O Coração Acusador. É o mesmo conto. No original o título é este aqui que está aparecendo na tela, né, The Telltale Heart. Esse telltale pode vir separado por um hífen ou junto, tanto faz. É um termo usado para designar alguém que tem informação desagradável sobre algo ou alguém para compartilhar. Então, se só você sabe desse podre, você é o telltale. Mas se você não abrir a boca, ninguém vai saber aquilo que só você sabe. Mas você pode usar esse termo também para, sei lá, vamos supor que você tenha prometido para alguém que pararia de fumar. Mas você não aguentou, você deu uma fumadinha lá fora. Então, aquele cheiro de cigarro que você exala é o seu telltale. É ele que denuncia o fato de que você andou fumando, mas tá. Aqui nesta história nós temos um coração delator. Como isso é possível? Veremos. Mas dá uma olhada nessa ilustração aqui desta edição. Olha que bonita. Então tá, vamos à história. Quem conta essa história pra gente é o nosso personagem principal, que é também o narrador. E ele começa daquele jeitinho que eu li pra vocês, né? Então, a primeira coisa que ele diz é isso aqui, ó. É verdade. Esse início já dá a ideia pra gente logo de cara de que ele está contando essa história para alguém. Então, ao longo do texto, nós vamos ter aí algumas marcas de diálogo. Apesar de só termos aqui a versão do narrador, né? Só ele quem fala. E aí eu não tenho certeza se a gente pode chamar isso de monólogo quando a gente sabe, né? Quando existem marcas de que ele está contando pra alguém. A outra pessoa simplesmente está lá atônita, né? Deve estar lívida ali, né? Só calada, ouvindo aquela história horrorosa que o outro está contando. Provavelmente sem saber o que dizer ou fazendo anotações. Mas tá, qual é a história deste narrador, afinal de contas? Bem, vocês viram, né? Ele começa tentando convencer o interlocutor de que ele não é louco. Então, se me perguntarem, eu diria que o interlocutor é alguém que trabalha no manicômio. E ele é um interno, mas então... Ele diz ali no comecinho que ele só tem um probleminha de nervos, né? Ele é uma pessoa que sempre foi nervosa. Terrivelmente nervosa, veja bem, mas então... E ele vai dizer também que ele teve algum tipo de problema de saúde que deixou a seguinte sequela. Ele agora ouve tudo. Vou repetir só esse trechinho, ó. Ouço todas as coisas no céu e na terra, ouvi muitas no inferno. Então é isso, essa doença o deixou com a audição aguçada e agora ele ouve tudo. Talvez a gente pode entender que ele ouve coisas. Ou talvez ele tenha aquele zumbido no ouvido, né, que muitas pessoas têm, né, o acufeno. Acho que todo mundo já teve isso alguma vez na vida, né? O acufeno geralmente vem acompanhado por uma pressãozinha no ouvido, seguida por um zumbido, mas assim, é momentâneo. Mas tá, porque eu pensei nisso, né? Bem, a primeira vez em que eu li este conto, eu devia ter, sei lá, uns 11, 12 anos. Eu tinha uma amiga que era espírita, e aí ela dizia que toda vez que você tem esse probleminha de zumbido aí, com essa pressãozinha no ouvido, na verdade, aquilo ali nada mais é do que um espírito tentando se comunicar com você. Então, a próxima vez que isso acontecer com você, se você prestar bastante atenção, talvez você entenda a mensagem. Mas a verdade é que eu não sei se a informação procede, tá? A questão aqui é só um zumbido momentâneo que vai passar. Mas então, o problema deste cara aqui não é momentâneo. Já faz tempo que ele ouve tudo. E aí, sei lá, será que ele tem ouvido absoluto? Talvez, ou uma hipersensibilidade auditiva, misofonia, né? Mas a questão é que ele diz aqui pra gente que foi a doença que o deixou dessa forma, e aí a gente não sabe, né, quais são as causas da misofonia. Você aí que é fonoaudiólogo, que está vendo este vídeo por acaso, se você puder tirar essa dúvida pra gente nos comentários, já fica aqui o agradecimento. Mas para efeito da leitura do conto, basta saber que este cara esteve doente em algum momento e que, a partir desta doença, ele agora tem esse ouvido aí super sensível, ele ouve tudo. Guarde esta informação. Mas então, na sequência, ele conta que vivia com um velho. Assim mesmo, não sabemos o nome do velho, nem o nome do próprio narrador. A gente nem sabe se havia algum tipo de grau de parentesco entre os dois. Mas como existe esse distanciamento, né, ele vai se referir ao cara como o velho, ao mesmo tempo em que ele diz que estimava o velho, hein? Olha lá, estimava o velho que nunca me enganara nem me insultara. A gente pode entender que ele era algum tipo de cuidador, ou um mordomo, ou algo assim.
A questão é que, de repente, algo naquele senhorzinho passa a incomodá-lo. É o olho dele. Esse senhorzinho tem um olho diferente. E não era um olho de vidro. Olha como ele descreve o olho. Um de seus olhos parecia o de um abutre. Uma pupila azul clara um tanto embaciada. Olha lá, olho de abutre. Então, aves têm uma membrana a mais como proteção ali para os olhos. É uma membrana que se fecha na vertical, inclusive, mas eu não sei se todas as aves têm essa membrana. O abutre pelo menos tem, vocês estão vendo uma imagenzinha aqui na tela, então. Quando a ave fecha essa membrana, o olho fica meio vítreo mesmo, né? Fica esquisito, meio opaco, sei lá. Mas é isso, o senhorzinho tinha lá esse olho de abutre. No original, olha lá, vulture eyes. Assim, pela descrição, talvez ele tivesse catarata. Mas olha lá, toda vez que ele o fixava em mim, o olho, né, em mim, eu sentia gelar-me o sangue. Desse modo, amadureci gradualmente a ideia de assassinar esse velho. E, portanto, de me livrar para sempre de sua presença. Mas veja bem, não era da presença do velho que ele queria se livrar, era da presença daquele olho. Então tá, então agora imagine que você está lá ouvindo essa história dessa pessoa. Um cara que acabou de te contar que matou o senhorzinho de quem ele cuidava só porque ele tinha um olho estranho que o incomodava. Mas o cara tá lá, querendo te convencer de que ele é super normal, não tem nada de louco não. E ele pode provar que ele não era louco, né? Ele vai te dizer que ele cuidou de todos os mínimos detalhes. E ele tinha plena consciência daquilo que ele estava fazendo. Tudo foi feito meticulosamente, com precaução, sagacidade e dissimulação. São palavras dele mesmo, né? E o que foi que ele fez? Bem, a partir do momento que ele identifica o problema que ele tem com aquele olho, ele passou 7 dias seguidos esperando o senhorzinho se deitar para dormir. E aí, lá pela meia-noite, mais ou menos, ele sabia que o senhorzinho já estava ferrado no sono. Então ele pegava uma lanterna, ia silenciosamente até o quarto do senhorzinho, abria a porta com o maior cuidado do mundo, mirava a lanterna no olho esquisito do senhorzinho, dormindo, veja bem, e ficava lá, observando. Às vezes ele passava horas fazendo isso. Mas a questão é que o senhorzinho dormia de olho fechado. E ele queria muito observar aquele olho esquisito lá, pois então. Por isso que ele continuou voltando ao quarto depois da meia-noite, enfim. Super normal. Até que, na 8ª noite, ele não se aguenta. Ele tá lá se achando muito mais esperto do que todo mundo. Muito mais esperto do que aquele velho que nem imagina o que ele tem feito nos últimos dias. E aí ele tá lá nesse momento, né, se achando muito esperto, ele acaba dando uma risadinha. E o velho acorda. Então veja bem, nesse momento ele estava ainda do lado de fora do quarto. Essa porta do quarto do tiozinho tinha um postigo, sabe aquela janelinha? Então ele dá uma risadinha do lado de fora do quarto. Para ter certeza se o senhorzinho acordou ou não, ele abre somente o postigo. Só que nisso, sem querer, ele deixa cair a chave no chão e faz um barulhão danado. Aí o senhorzinho acorda de vez. E vai perguntar, né, quem tá aí? E aí ele tá lá observando o senhorzinho sentado na cama do lado de fora, só pelo postigo. Dali ele vê o senhorzinho sentado na cama, olhando pro relógio. Tem um relógio ali numa parede. E ele nota que o senhorzinho está apavorado. E ele tá lá, observando. O senhorzinho tá lá também, sentado, olhando pro relógio. E aí ele ouve um gemido. Olha só, pouco depois ouvi um gemido surdo e compreendi que fora a manifestação de um terror mortal. Não era um gemido de dor ou de aflição. Oh, não! Era o som abafado que sobe do fundo da alma, carregada de pavor. Agora olha isso, conhecia bem esse som. Mais de uma noite, justamente à meia-noite, quando toda a gente dormia, ele partira de seu íntimo, né? Aquele som de pavor terrível, né? Aquele gemido horroroso partia do íntimo do narrador, olha só, revelando com seu eco assustador os terrores que me atormentavam. Então você vê, o cara já tinha uma condição esquisita, ele já estava sofrendo pra caramba. Quem é que acorda no meio da noite e solta gemidos de som abafado que sobe do fundo da alma carregada de pavor? Bem, tá, ele ouve esse gemido e entra no quarto. O senhorzinho que tá lá sentado na penumbra, ele só tem um olho bom, ele só enxerga aquele clarão da lanterna, que está mirando no olho esquisito dele. Então ele não consegue ver quem é. E aí o narrador vai se aproximando do velhinho aos poucos, vai imaginando isso daí. E aí chega um momento em que ele fica tão próximo do senhorzinho que ele começa a ouvir as batidas do coração. E aí pro leitor fica uma confusãozinha, né? A gente não sabe se ele tá ouvindo as batidas do coração do velho ou dele mesmo. Mas a questão é que ele vai associar esse barulho
da batida do coração com as batidas do relógio que está na parede. Ele vai dizer que as batidas do coração do velhinho soavam como um relógio que estivesse envolto em algodão. Só que esse barulho vai ficando cada vez mais alto. Aí olha só. A palpitação tornava-se mais forte, mais audível. Julguei que o coração lhe estalasse. E uma dúvida assaltou-me. Algum vizinho poderia ouvir. Então o coração do velho batia tão alto que ele tinha medo de que algum vizinho estivesse ouvindo aquele barulho todo também. E aí ele resolve acabar logo com aquilo. Então ele faz a lanterna iluminar o quarto inteiro. O senhorzinho o reconhece, solta um grito tenebroso e aí ele mata o senhorzinho. Como é que ele vai matar esse senhorzinho? Ele vai virar a cama por cima dele. Olha lá, a proeza fora levada a cabo. Mas por vários instantes o coração continuou a pulsar como um som surdo. Isso, porém, não me perturbou. Ninguém poderia ouvir através das paredes. Afinal, cessou. O velho morrera. Afastando a cama, examinei-lhe o corpo. Sim, ele estava morto. Bem morto. E aí olha o que ele vai dizer. E a pupila diabólica não me tornaria a perturbar. Mas você vê, se você chegou a esse ponto do conto e ainda tem dúvida se o narrador é um moço ou uma moça, cara, a cama foi virada por cima do corpo do velho. Quem é que tem força para fazer isso? Além do que, no terceiro parágrafo do conto original, lê-se o seguinte, olha só. Vou colocar aqui na tela para vocês. You fancy me mad. Madmen know nothing, but you should have seen me. Bem, para completar o servicinho, o que é que ele vai fazer? Ele vai esquartejar o corpo do senhorzinho. Olha isso aqui, ó. Em primeiro lugar, esquartejei o cadáver. Cortei-lhe a cabeça, os braços e as pernas. E aí ele vai esconder o corpo esquartejado numa tábua solta no assoalho daquele quarto mesmo. Então ele ergue a tábua, joga os pedaços do velho ali dentro, fecha a tábua e vai fazer uma faxina minuciosa. Não vai ficar nem nada fora do lugar ali. Bem, ele mata o senhorzinho ali por volta da meia-noite e aí às 4 horas da manhã, mais ou menos, batem a porta da casa. E aí tudo bem, ele já tinha feito toda a faxina, tá tudo prontinho, beleza, ele vai atender a porta. E aí quando ele abre a porta, quem está lá fora são 3 policiais. O que aconteceu? Um vizinho ouviu o grito do velho e chamou a polícia. O narrador tá lá todo faceiro, né? Ele convida os policiais a entrarem na casa, diz que houve um mal entendido, né? Na verdade, quem soltou aquele grito no meio da noite foi ele mesmo, por conta de um pesadelo. Ele está sozinho na casa, né? O dono da casa saiu, foi fazer uma viagem pro campo. Ele faz um tour pela casa com os policiais, vai mostrando todos os objetos de valor do senhorzinho ali naquela casa também, ou seja, não houve um assalto. Mostra o quarto do senhorzinho, e aí quando ele tá lá mostrando, né, os objetos do senhorzinho naquele quarto, ele resolve que seria uma boa ideia preparar algumas cadeiras para os policiais, né? E aí ele vai colocar essas cadeiras em cima daquela tábua onde ele acabou de guardar o corpo. E tá lá ele, fazendo amizade com os policiais, quando ele começa a ouvir um barulho. Um barulho que lembra um relógio envolto em algodão. O que ele está ouvindo é a palpitação de um coração. Mas tudo bem, ele tenta disfarçar, tá lá conversando amenidades com os policiais, não sei o que lá, e aí o que acontece? Aquele barulho vai ficando cada vez mais alto. Ele começa a achar que aqueles policiais também estão ouvindo aquele barulho. E aí danou-se, ele começa a passar por um momento de agonia terrível. E aí estão lá os policiais só olhando para aquilo ali, achando estranho, sem entender nada, né? E ele tá lá pensando, ó, Deus Todo-Poderoso, não. Eles ouviam, suspeitavam, sabiam, zombavam do meu horror, foi o que pensei e o que continuei a pensar. Tudo seria preferível àquela agonia. Qualquer coisa era mais tolerável do que aquele escárnio. Não podia aturar por mais tempo os sorrisos hipócritas, né? Os policiais estavam lá, né? Tendendo chongas, só olhando para aquele esquisito ali. Senti que devia gritar ou morrer. E então, mais uma vez, escute, mais forte, mais forte. E aí ele não se aguenta e começa a gritar, miseráveis, para os policiais. Não precisam mais disfarçar, confesso o crime, levantem as tábuas. Ali é a palpitação de seu coração odioso. E é isso. Este é o cara que passa o conto inteiro tentando te convencer de que ele é super normal, de que ele não tem nada de louco. Super normal matar alguém só porque o olho da pessoa é meio esquisito, assim, te incomoda. Então nós temos aqui mais um conto sobre paranoia.
E aí é o seguinte, por algum motivo ele acha que ele não ter um problema pessoal com o senhorzinho, mas sim com o olho dele, faz dele um cara normal. Aquele olho o deixou obcecado, né? A culpa não era dele, era do Evil Eye, aí, do olho de abutre, né? Então, o abutre é uma ave de mau agouro, né? Tanto quanto o corvo, hein? Então, se a gente entender dessa forma, aquele olho de abutre sendo mencionado logo na primeira página, né? Nos primeiros parágrafos, já é um prenúncio de uma desgraça. Então tá, ele mata o velho, o olho do mal já não olha mais, né? Mas outra parte do velho vai denunciar seu crime. Aqui nesse momento a gente precisa se lembrar de que em um dado momento no conto ele chega a comparar o barulho do coração do velho ao de um relógio envolto em algodão. E tinha um relógio no quarto do velho. Ele tá lá tão crente de que vai se safar, né? Vai se esquivar ali dos 3 policiais, vai enganar todo mundo, que ele vai lá e coloca os 3 naquele cômodo, em cadeiras sobre o corpo que ele acabou de esconder ali naquele assoalho. Mas o relógio continua lá, na parede. Como ele já tinha associado anteriormente o relógio com o coração do velho, ele mesmo se denuncia. E quando ele começa o conto dizendo que ele ouve tudo, né? Ele ouve tudo no céu, na terra, no inferno, de certa forma ele já está atribuindo sua audição aguçada a algo sobrenatural. Portanto, ele pode muito bem ouvir o coração de um morto. Mas a questão é que o sobrenatural não existe, e o sobrenatural não existe em Poe. O corvo é a personificação da culpa. A casa de Usher cai porque ela estava mal conservada, estava caindo aos pedaços e aí ela não suporta a tempestade. Os mortos se levantam no túmulo por conta da catalepsia. O coração do velho já não bate mais porque, morto, o que bate é o relógio na parede. Então, ao contrário do que ele tenta mostrar, este narrador aqui não tem nada de especial. Ele não cometeu o crime perfeito, ele não era mais esperto do que o velhinho, mais esperto do que todo mundo. Ele não foi denunciado pelo coração do morto porque ele tem uma audição especial. Ele é apenas um psicopata como todos os outros. E é isso, pessoal. Este é um conto super curto. Se vocês assistiram o vídeo até o final e ainda não leram este conto do Poe, não deixem de ler. Vídeo nenhum substitui leitura, lembre-se disso. Pode ser que durante a sua leitura você perceba mais algum detalhe que eu tenha deixado de fora aqui neste vídeo. Aí você aproveita e volta aqui e deixa pra gente nos comentários. Para este vídeo eu usei esta edição aqui, ó, do Histórias Extraordinárias, que sai pela Companhia das Letras, com tradução do José Paulo Paes. Eu gosto muito dessa tradução, pessoal. Para mim, é a melhor tradução dos contos do Poe que vocês vão encontrar por aí. Vou deixar o link para este livro na descrição do vídeo. Não se esqueçam de que ao adquirir quaisquer itens, a partir do link da descrição, você está ajudando o canal. Então já deixo aqui meu muito obrigada e aproveito também para agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia a TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então, a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!